Hello guys, let's talk about connectors. Let's talk about the connectors we have already studied and let's talk about new connectors, ok? Nessa aula a gente vai revisar um pouquinho sobre os connectors que a gente já viu e a gente vai conhecer novos connectors, compreender melhor como esses articuladores funcionam. So let's start. Primeiro, antes de mais nada, os connectors são palavras que a gente utiliza para conectar ideias ou frases. A gente pode utilizá-los para ligar frases umas nas outras ou até mesmo ideias dentro de um texto, tá? A gente ligar um parágrafo no outro, interligar uma ideia de um parágrafo ao outro, ok? E aí a gente precisa observar com muita atenção que os connectors não apenas são responsáveis por ligar as ideias, eles também atribuem um sentido a essas frases, porque se a função fosse apenas ligar, a gente não precisaria de connectors diferentes, não é verdade? Os connectors que a gente já estudou, por exemplo, o but atribui um sentido de contraste às frases onde ele se encontra. Exemplo, em português a gente atribui o sentido a ele de mas, ou seja, a frase onde ele tiver, ele vai colocar o contraste daquela expressão que veio depois, a frase que veio depois em relação à primeira, a que está antes dele, ok? O and foi um outro connector que a gente também viu. Ele significa e no português e atribui às frases onde ele aparece o sentido de adição, ou seja, a expressão que vem depois do and está sendo adicionada à expressão que veio antes dele. O so dá a ideia de conclusão para aquela frase. Ele indica que a ideia que veio depois dele está concluindo a partir da ideia que veio antes. A gente pode traduzi-lo como então, assim sendo. E por último, o último connector que a gente já estudou é o because, que significa porquê. Ele dá a ideia de causa, motivo, razão ou circunstância, como diria o professor Girafales. E ele diz pra gente que aquilo que apareceu depois foi ocasionado por causa do que veio antes dessa expressão. Por causa do que veio antes do porquê, ok? Check it out on the examples. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Oops. Take a look at the girl. They went to the party yesterday, but she didn't like it. Eles foram à festa ontem, mas ela não gostou. Olha a ideia de oposição, de contraste que apareceu logo depois do but. Eles foram à festa, mas ela não gostou. A expectativa que a gente tem quando alguém vai a uma festa é que a pessoa goste, não é verdade? Depois do but, a gente adicionou um sentido contrário àquele que a gente esperava. Por isso que o but está ali. Ele está ali para ligar uma frase à outra. Ele está ali para adicionar, acrescentar o sentido de contrariedade a essa oração, ok? Another example. Olha só os esportes. My sister plays soccer and tennis. A minha irmã joga futebol e tênis. Uma frase muito simples para mostrar para vocês como o and funciona. Nessa frase, a gente adicionou um esporte a mais na lista de esportes que minha irmã joga, que minha irmã pratica, ok? O and aqui está ligando apenas uma palavrinha à oração inteira, mas ele poderia estar ligando uma oração à outra sem problema nenhum, tá, gente? Ele também pode funcionar dessa forma. Another example, olha só. I can't sleep, so I'm going to drink a glass of hot milk. Eu não consigo dormir. Assim sendo, portanto, então, eu vou tomar um copo de leite quente. Tem pessoas que acreditam que isso ajuda, né, a melhorar o sono. Ah, para mim não funciona não, hein? Olha o so fazendo a ligação entre duas expressões, uma concluindo a ideia da outra, entre duas orações, sorry. E por último, Jam is sad, because he saw an accident. O Jam está triste, porque ele viu um acidente.
na segunda oração, que veio depois do because, a gente atribuiu o motivo pelo qual o Jim está triste. Observem que o because ligou as duas orações, dizendo para a gente a razão pela qual o Jim estava triste, motivando a primeira oração. Now check it out. A gente já relembrou todos os connectors que nós já estudamos e agora a gente vai ver novos. First, then, after that e finally. Esses novos connectors são muito utilizados quando a gente precisa falar de conexão entre texto, ok? Sequenciação. Coisas que acontecem na sequência em um texto. Então, first vai dar a ideia de início. O then vai dar a ideia de continuidade. Significa então, ele se parece muito com o so, tá? O after that vai dar o sentido de prosseguimento, depois disso. E o finally dá a ideia de conclusão, por último, finalmente. Esse conjuntinho de connectors a gente vai encontrar muito quando a gente vê receitas, quando a gente vê manual de instruções, ou os tipos de textos com os quais a gente vai trabalhar a partir de hoje. Take a look at the examples. Olha que legal esse texto, que bonito. How to make lemonade. O passo a passo de como fazer limonada. Utilizou connectors, tá? Parecidos com aqueles que a gente acabou de ver, mas com a mesma função. Olha o passo a passo da receita da lemonade. First, next, then e finally. Primeiro, no primeiro lugar, em primeiro momento. Next, em seguida. Then, então. E finally, finalmente. A pessoa que utilizou esses connectors, olha só, ela foi ligando passo a passo do texto, cada parágrafo, utilizando esses conectores, porque essa é a função deles, interligar os parágrafos do texto de modo a formar uma sequência. Another example, olha que gracinha esse, gente. O ciclo da vida de uma maçã. Antes dela vir para a barriga da gente. An apple life cycle. Olha que legal. Primeiro ela é uma semente. Depois ela vira um galinho. Aí ela vira uma flor. Várias apples na árvore. E por último uma apple fora da árvore. Olha que legal. First. Next. Then. After that. E last. Observem que esses connectors que nós estamos vendo agora têm a função de iniciar parágrafos, de dar sequências a textos. Eles não vão fazer a conexão simplesmente entre frases. Eles vão fazer a sequenciação no texto, ok? I hope this video has helped you. If you have any questions, feel free to ask. Okay, guys? Kisses.